igual na decisão. O jogo de ida ficou no 2-2. Agora é tudo ou nada. As brabas querem o hepta. As cabulosas sonham com um título inédito. Corinthians e Cruzeiro. Domingo, 10 da manhã. Final é final, meu amigo. É garra, é emoção. É o futebol feminino aqui na TV Brasil. Olá, muito boa noite para você. Boa noite, o Repórter Brasil começa agora. Com as sentenças definidas, a próxima fase do julgamento da trama golpista é a publicação oficial dos votos dos ministros do STF. Depois disso, há prazo para as defesas recorrerem. Ao final, começa a fase de execução das penas. O Repórter Brasil segue acompanhando o caso, os desdobramentos e as repercussões. A semana que estamos encerrando será lembrada e estudada por muito tempo. Mais do que os resultados de um longo processo judicial, o Brasil registrou um movimento inédito de responsabilização de autoridades que entenderam que seria legítimo atuar onde fosse possível para invalidar o processo democrático sem qualquer resistência das instituições que constituem a República. No projeto, até homicídios foram cogitados e integrantes do alto escalão se movimentaram para organizar frentes variadas no ataque à democracia. De fraudes digitais à tentativa de sensibilizar autoridades estrangeiras, a trama passou por acampamentos mantidos por campanhas difamatórias, reforçadas diariamente pelos algoritmos das redes sociais. O capítulo atual do plano de golpe ainda está no Supremo Tribunal Federal, onde o presidente Luiz Roberto Barroso fez questão de encerrar o julgamento em um pronunciamento de pouco mais de 3 minutos, o suficiente para colocar as coisas nos devidos lugares. Eu gostaria de cumprimentar o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gustavo Boné Branco, pelo trabalho meticuloso e criterioso que desenvolveu como titular da ação penal. Gostaria de cumprimentar o presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, pela organização e condução impecáveis desse julgamento e, sobretudo, ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, pelo trabalho hercúleo que desenvolveu ao longo dos anos na preparação desse julgamento paradigmático, divisor de águas na história do Brasil. E quero aqui repetir uma vez mais. Tratou-se de um julgamento público, transparente, com devido processo legal, baseado em provas as mais diversas, vídeos, textos, mensagens, confissões. As compreensões contrárias fazem parte da vida, mas só o desconhecimento profundo dos fatos ou uma motivação descolada da realidade encontrará neste julgamento algum tipo de perseguição política. A vida, no entanto, é plural, assim como também é este tribunal. E por essa razão não quero deixar de manifestar respeito e compreensão pela posição divergente. Pensamento único só existe nas ditaduras. Na vida democrática, antes da ideologia, antes das escolhas legítimas e das diferentes visões de mundo, tem de existir o compromisso com as regras do jogo, com as instituições e com o respeito aos resultados eleitorais. Essa é a mensagem mais importante desse julgamento. Concluo, portanto, o tribunal cumpriu missão importante e histórica de julgar, com base em evidências às quais todos têm acesso, importantes autoridades civis e militares pela tentativa de golpe de Estado. Ninguém sai hoje daqui feliz, mas a gente deve cumprir com coragem e serenidade as missões que a vida nos dá. E é por isso mesmo que eu estou aqui. Acredito que nós estejamos encerrando os ciclos do atraso na história brasileira, marcados pelo golpismo e pela quebra da legalidade constitucional. Sou convencido que algumas incompreensões de hoje irão se transformar em reconhecimento no futuro. E desejo, muito sinceramente,
que estejamos virando uma página da vida brasileira e que possamos reconstruir relações, pacificar o país e trabalharmos por uma agenda comum verdadeiramente patriótica, com as divergências naturais da democracia, mas sem intolerância, extremismo ou incivilidade. Que possamos iniciar uma era de boa-fé, boa vontade, justiça e prosperidade para todos. Por delegação do presidente da turma, Cristiano Zanin, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos. Após a condenação dos réus da trama golpista no STF, hoje é dia de repercussão das penas. Pois é, no Congresso, parlamentares articulam a aprovação do projeto de lei da tão falada anistia. E os Estados Unidos também mandaram recado, tá? E a repórter Bruna Sanelli vai trazer os detalhes pra gente. Bruna, boa noite para você. Boa noite, Lara, Porta Nova, boa noite a todos. Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, o líder do PL, que é o partido do Bolsonaro, na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a oposição já articula aí um projeto de anistia que, depois de passar pela Câmara e Senado, se caso seja vetado pelo presidente Lula, eles já articulam com os próprios ministros do Supremo para que não seja considerado inconstitucional. Ele disse que pretende pautar esse projeto já na próxima semana. Sóstenes afirmou ainda que a condenação ocorreu sem provas robustas e com cerceamento de defesa. Do lado do governo, o líder no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o Senado não vai ceder à pressão da oposição para votar um projeto de anistia para os envolvidos, tanto nos ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quanto da tentativa de golpe. E que a prioridade do governo é o projeto que isenta o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, que deve beneficiar até 90 milhões de brasileiros. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse, sem qualquer comprovação, que após a condenação, que os Estados Unidos poderiam enviar caças e navios de guerra ao Brasil para defender a democracia. A embaixada americana também se manifestou. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que os Estados Unidos reagiram adequadamente ao que chamou de caça às bruxas. O Itamaraty emitiu uma nota ontem mesmo, logo depois da divulgação das penas, e disse, abre aspas, continuaremos a defender a soberania do país de agressões e tentativas de interferências, venham de onde vierem, fecha aspas. E agora há pouco, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que não há nenhuma relação entre a decisão do Poder Judiciário e a política regulatória. Ele ainda reconheceu a atuação da Polícia Federal, do Supremo e da Procuradoria na defesa da democracia e das liberdades no Brasil. Lara, Porta Nova. Valeu, Bruna. Obrigada, Serviço Bruna. completo sobre as repercussões aí e como é que está a discussão também no Legislativo. E a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu no mundo todo. Nos Estados Unidos, jornais apontaram paralelos com o caso Donald Trump. E em outros países, a decisão do Supremo Tribunal Federal também ganhou destaque. O The New York Times publicou um artigo de opinião afirmando que, abre aspas, o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos da América falharam, fecha aspas. O jornal destacou que, ao contrário do que ocorreu com Donald Trump, que voltou à Casa Branca após incentivar a invasão ao Capitólio, o Brasil conseguiu responsabilizar Bolsonaro por tentar reverter o resultado das eleições de 2022. Já o Washington Post e o Wall Street Journal classificaram o julgamento como histórico e lembraram as acusações de conspiração, tentativa de golpe de Estado e até planos de assassinato de autoridades. No Canadá, o Globe and Mail descreveu a decisão como um marco na defesa das instituições democráticas. O jornal destacou que a mais alta corte do Brasil impôs 27 anos de prisão a Bolsonaro por liderar um complô contra a democracia. Na Argentina, o jornal Clarín noticiou que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por golpismo. O veículo ressaltou que a sentença teve o agravante de o ex-presidente ser considerado líder de uma organização criminosa. O jornal de Angola estampou a manchete sobre a pena aplicada ao ex-presidente, frisando a gravidade da conspiração contra o Estado Democrático de Direito e o impacto internacional da decisão.
Voltamos para atualizar o andamento da fase de cumprimento de sentença contra os condenados pela tentativa de golpe de Estado. E a gente começa com um resumo das penas de cada um dos convidados. Vamos lá para a tela. Dos condenados. Condenados. Vamos, convidado daqui a pouco. Opa, a gente vai mostrar para você, vai apresentar. Vamos para a tela, a gente começa com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, pena de 2 anos, regime aberto. Exatamente. Próximo aqui para a gente na tela também, depois de Mauro Cid, a gente mostra então qual foi a pena do próximo condenado, que é Alexandre Ramagem, pena total de 16 anos, inicialmente em regime fechado. E para ele também tem uma multa, né? 50 dias, uma multa de um salário mínimo por dia. Então, é só somar. 50, multiplicar ali 50 dias, multas, o salário mínimo. Pelo salário. Vamos para a próxima pena? Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, pena total 24 anos, regime fechado inicial, 100 dias multa também de pena para o ex-comandante. Vamos para o próximo. Próximo aqui para a gente, então, agora Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, pena total de 24 anos, começando em regime fechado, também 100 dias de multa para ele. Vamos para mais uma pena colocada aqui, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, 21 anos de prisão, pena desse tamanho. Originalmente ela já vai ser de regime fechado. É verdade. 84 dias multa ainda de pena para o general Heleno. Vamos Próximo para a gente. Então agora sim, Jair Bolsonaro, esse que teve a maior pena, né, de 27 anos e 3 meses, regime fechado inicialmente, 124 dias de multa, também foi a maior multa, 2 salários mínimos por dia. Tá aí a lista de penas para os condenados pelo STF. Isso mesmo. E como você já viu aqui no Repórter Brasil, nem Bolsonaro nem os demais condenados vão ser presos de forma imediata. A defesa do ex-presidente, inclusive, já informou que vai recorrer. A pena máxima, somando todos os crimes, poderia chegar a 43 anos. Mas, na dosimetria, os ministros aplicaram atenuantes previstos em lei, como o fato de o ex-presidente ter mais de 70 anos. Verifico a existência de circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 1º do Código Penal, uma vez que o réu, nascido em 21 de março de 1955, possui mais de 70 anos. Por essa razão, aplico a redução em razão da atenuante. Também houve fatores agravantes, como Bolsonaro ter sido considerado líder da organização criminosa. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. E o parágrafo 4º, inciso 2º, a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público. Aplico o aumento em 2/3 da pena em razão do reconhecimento pela turma de ter atuado como líder da organização criminosa. O ex-presidente também pode perder a patente de capitão da reserva do Exército. O caso será julgado pelo Superior Tribunal Militar. De acordo com a Constituição, oficial das Forças Armadas pode ser expulso no caso de condenação criminal superior a 2 anos de prisão. Além das penas de prisão, 7 réus também vão ter que pagar multas. No caso de Jair Bolsonaro, o valor chega a quase R$450 mil. Além disso, de forma solidária, foi estipulada uma indenização de R$30 milhões por danos morais coletivos, valor que será dividido entre todos os condenados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A defesa do ex-presidente já informou que vai recorrer. Em nota, os advogados disseram que vão ajuizar recursos, inclusive no âmbito internacional. Eles classificaram as penas como absurdamente excessivas e desproporcionais e disseram que vão continuar a sustentar que o ex-presidente não atentou contra o Estado democrático. Ontem, na hora de propor as penas, Moraes apresentou justificativas para as dosimetrias. Segundo ele, as punições devem ser aplicadas na medida necessária para evitar futuras tentativas de golpe. A reprovação e prevenção a partir da dosimetria da pena deve ser feita para desencorajar a tentativa de obstruir a manutenção da normalidade democrática em nosso país e a ideia de que a quebra do Estado de Direito é fácil para poder se perpetuar no poder, independentemente da vontade popular, independentemente do respeito às eleições livres e periódicas. E o Supremo também fixou penas duras para os outros 7 condenados na tentativa de golpe.
Além da prisão em regime fechado, eles podem perder cargos, patentes e mandatos. As penas dos 7 condenados variam de 16 a 26 anos, inicialmente em regime fechado. Mas o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a cada um deles vai exigir condutas específicas que, além de prisão, podem gerar também multas e perda de cargos e patentes. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por exemplo, deverá cumprir 24 anos de prisão, pagar multa de 100 salários mínimos e perder também o cargo de delegado da Polícia Federal. O caso do ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, é um pouco mais complexo. Além da função de delegado da PF e da multa de 50 salários mínimos, ele deve perder também o mandato de deputado federal por declaração da mesa diretora da Câmara e cumprir pena de 16 anos, 1 mês e 15 dias. Para os 4 militares que fazem parte do núcleo crucial da trama golpista, o Supremo aplicou penalidades mais pesadas, com a maior parte do tempo em regime de reclusão, que deve ser cumprido em unidades prisionais. E ao final do processo, eles também podem perder os postos e patentes nas Forças Armadas por decisão do Superior Tribunal Militar. Na lista estão o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Jair Bolsonaro, que foi condenado a 26 anos de prisão. O almirante e ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, teve pena total de 24 anos. Os dois também foram multados em 100 salários mínimos cada um. Para o general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, a pena total foi de 21 anos. Ainda na lista está o general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa. Ele pegou 19 anos de prisão. No caso de cada um deles, a multa foi fixada em 84 salários mínimos. O único dos condenados que não deve ser preso é o tenente-coronel Mauro Cid, que teve pena única de 2 anos em regime aberto e não deve perder a patente no Exército. Ele foi beneficiado pelo acordo de delação premiada, que prevê ainda a restituição de bens e valores. A defesa do militar entende que a pena já foi cumprida e, por isso, pediu hoje ao Supremo o fim das medidas cautelares. As defesas dos condenados pela tentativa de golpe se manifestaram. A defesa do almirante Almir Garnier informou que vai apresentar embargos e não descarta recorrer a instâncias internacionais. Já o general Braga Neto alegou cerceamento de defesa e também disse que irá recorrer. Anderson Torres afirmou ter recebido a decisão com serenidade e avalia quais recursos pode apresentar, enquanto o general Augusto Heleno declarou não concordar com o resultado e que buscará esclarecimentos por meio de embargos. Bom, e agora, depois das condenações, quais os próximos passos nesse processo? O de imediato é burocrático. A publicação do chamado acórdão, que é a decisão formal tomada pela primeira turma do STF. E a Manuela Cássio vai detalhar para a gente essas informações agora. Manu, boa noite para você. Olá, Lara. Boa noite para você, para o Porta Nova e para todo mundo que acompanha o Repórter Brasil. Pois é, Lara, enquanto tramitam essas questões burocráticas, não há um prazo para a prisão dos condenados. Eles só serão presos depois que o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade para os advogados de defesa entrarem com recursos no Supremo Tribunal Federal. Para que haja esse transitado em julgado, primeiro o STF precisa publicar o acórdão, que vem com o resultado do julgamento e os votos dos ministros. O prazo para o STF fazer essa publicação é de até 60 dias, mas a expectativa é que isso aconteça bem antes. Assim que houver a publicação, os advogados de defesa têm 5 dias para apresentar os recursos. Esses recursos vão ser analisados pelos ministros da primeira turma, mas eles não têm um limite de data para apresentar essa resposta. Então, a gente fica aí na expectativa que tudo se conclua nos próximos meses. Porta Nova e Lara. Ok, Manu, obrigada pelas suas informações e a gente já está aqui com o nosso convidado para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, Exatamente. Né? Bom, a sentença do STF determina que os condenados fiquem inelegíveis. Os militares podem perder, inclusive, as patentes e ser expulsos, conforme determina a Constituição.
os policiais federais devem ser demitidos. Pois é, e o Repórter Brasil conversa aqui com Renato Ribeiro de Almeida, professor, doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua atenção com a gente. Bom, tem essa fase agora que ela é formal, né? Publicação do acórdão, ou seja, das decisões dos ministros, e depois existe prazo para a defesa. As defesas já estão falando em recorrer em nível internacional. Esse recurso, por exemplo, internacional, pode interferir no processo aqui ou não? Eu acredito que é mais retórico esse assunto em relação a recursos em nível internacional. O que nós temos, o que é possível do ponto de vista técnico-jurídico, pensando em recursos. Perfeito. Agora, a partir do acordo, muito prolixo, né? Todos vimos o quão longo foram os votos, tanto de divergência quanto o voto vencedor do relator ministro Alexandre de Moraes. Então, é natural que as pessoas, os réus, eles apresentem o que nós chamamos de embargos de declaração. Mas para que serve isso? Muda o fato de serem condenados? De forma alguma. Isso vai corrigir alguma contradição, algum erro de digitação, alguma coisa que ficou obscura, que não está muito clara ainda no acordo, porque esse acordo ele serve depois para a execução da pena. Então, não pode haver nenhum tipo de dúvida. É isso que resta para o momento. Tem muita gente falando em embargo infringente, que tecnicamente, sem juridiquês, acaba sendo uma tentativa de levar ao plenário. Mas a própria jurisprudência do STF já é muito clara, e desde 2018 fala dessa forma, que não havendo tem que ter 2 votos, pelo menos, na turma para levar ao plenário essa divergência. E, no caso, apenas um dos ministros, o ministro Luiz Fux, que apresentou uma divergência. Então, seria um assunto que acabaria realmente com essa decisão e aí observando simplesmente os embargos de declaração. Aí já se começa com o trânsito em julgado a parte da pena em que é feita a execução da pena. Como é que isso acaba se lidando a partir da pena individualizada em cada um. Perfeito. Bom, Renato, no caso dos condenados militares, né, eles agora passam por um outro julgamento, agora na Justiça Militar, podendo, então, ser expulsos, né, desse meio militar, perdendo suas patentes. Então, passa a ser um novo julgamento. Eles ainda podem apelar e, se sim, para quem? Ótimo. E essa é uma pergunta que o pessoal faz porque não é a função do processo. Então, não é a finalidade do processo tratar de mandatos, deixar alguém inelegível, tirar patentes. Só que são efeitos, vamos dizer assim, efeitos colaterais numa condenação dessa monta. Então, se eu tenho uma condenação criminal com essa quantidade de anos, em regime inicial fechado, então, portanto, acima de 8 anos, na maior parte dos casos, então, há outros efeitos. No caso da lei da ficha limpa, fala-se em 8 anos de inelegibilidade. Isso não foi uma decisão do Supremo. A legislação, a lei da ficha limpa, fala dessa forma. O mesmo ocorre em relação ao parlamentar. Acaba perdendo o mandato porque não se pode ausentar por mais de 120 dias do exercício parlamentar. Então, se ele vai estar recluso, preso, não tem o que falar de exercício de mandato parlamentar. Então, acaba perdendo também. E no caso dos militares, a legislação já é muito clara do que acontece. Com o trânsito em julgado, é levado formalmente o assunto ao STM e aí o Superior Tribunal Militar vai tomar as devidas providências. Como que isso acontece? Primeiro, o Ministério Público Militar, que é o titular dessa ação, vai ingressar falando, olha, nós tivemos ciência de que esses militares, esses oficiais, receberam uma pena superior a 2 anos e que, portanto, eles são ou indignos ou incompatíveis com o exercício das funções militares, indignos do oficialato. E aí isso vai ser julgado. Mas, é claro, não vai mudar o resultado da decisão e, em havendo uma decisão diferente daquilo que se decidiu o STF, que decide o mérito da ação criminal, existe uma possibilidade de recurso, por haver uma afronta à Constituição, ao STF. Sim, então claro. não tem para onde correr. Sim, aí no caso a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, poderia recorrer ao STF porque o STM
desconsiderou uma previsão constitucional brasileira. Exatamente. Daí o próprio STF pode desconstituir uma decisão que, porventura, seja diferente. Por isso que é mais uma formalidade. Claro, se analisando caso a caso, tem gente que já está na reserva, e aí cada caso é um caso, a partir da patente que cada um tem, a relação de pensão para filhos. Aí é analisado particularmente cada caso individualmente. Até porque a pena não pode ser coletiva, a pena tem que ser individualizada, né? Verdade, você citou aí as pensões, né? Pensão para os dependentes. E até um caso curioso, eu achei muito curioso, porque assim, mesmo que eles sejam expulsos, perdem os salários, perdem a patente, mas eles não perdem essa pensão para os dependentes. Depende do caso. Daí tem a situação que é chamada de morte ficta, e aí é muito específico da situação que cada um dos militares se encontra, se eles já estão na reserva, alguns não estão na reserva. Então, aí nós temos a particularidade de cada caso. Inclusive, existe projeto de lei tramitando no próprio Congresso Nacional, tentando que, em caso de expulsão das Forças Armadas, e foram mais de centena de expulsos nos últimos anos, então, naturalmente, que isso daqui não é uma coisa que é pontual. Há situações em todo o país de pessoas com esse tipo de situação. E daí o que acontece? Nesse caso específico, para a gente não se perder aqui, ele acaba, no Congresso Nacional, o projeto de a pessoa não receber, os parentes, as pessoas não receberem a pensão. Simplesmente fazer o que acontece com demais condenados civis, receber o auxílio reclusão, ainda que um valor maior, metade do último provento do militar. Então, mas isso é comum, quem está encarcerado entende, já sabe como é que funciona o tal do auxílio reclusão. Perfeito. Obrigada, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Interessante esses fatos agora de um procedimento que é muito mais formal exatamente do que decisório. É quase que uma cadeia de relações e de efeitos que vão derivar dessa sentença. Muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço. Obrigada, uma boa noite. Excelente noite. Valeu, igualmente. Bom, na Europa, a imprensa também repercutiu a condenação de Jair Bolsonaro. Os jornais destacaram tanto a dimensão histórica da decisão quanto as consequências políticas para o Brasil. No Reino Unido, The Times destacou a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão por conspiração para se manter no poder. O jornal observou que o julgamento coloca o Brasil em rota de colisão diplomática com os Estados Unidos. Na Espanha, o El País estampou na capa que Bolsonaro foi condenado pela tentativa de golpe de Estado contra Lula. O jornal enfatizou que o Supremo puniu pela primeira vez militares de alta patente envolvidos em uma conspiração golpista. Na França, o Les Echos publicou o título Jair Bolsonaro, é a queda final? A análise questiona se a decisão representa o fim definitivo da trajetória política do ex-presidente. Na Itália, jornais como Corriere della Sera e La Stampa deram destaque à condenação. As reportagens afirmaram que Bolsonaro tentou arruinar o resultado eleitoral e arrastar as Forças Armadas para um plano autoritário. Em Portugal, veículos como Público, Jornal de Notícias e Correio da Manhã classificaram a decisão como exemplar e ressaltaram a firmeza do Supremo Tribunal Federal diante dos ataques à democracia. Jornal terminando, mas não acabou ainda, né, Guilherme? Ainda tem coisa importante hoje. Calma lá. Ah, Porta Nova, adoramos o Repórter Brasil ao longo da semana. Pena que acabou. Calma aí. Acabou não. Vamos devagar. Vamos devagar, vou explicar. Hoje tem edição especial do Repórter Brasil. Ei, todo mundo comemorando. Exatamente, essa edição está terminando aqui, dá tempo de jantar, tomar banho, dar aquele relax. 11 da noite, programa especial, Repórter Brasil especial, das 11 à meia-noite, analisando tudo, eu disse tudo, sobre o processo judicial, sobre as condenações da tentativa de golpe de Estado. Então a gente se encontra, eu vou estar aqui 11 horas esperando você, tá certo? Combinado? Encontro marcado com Guilherme Portanova e você tem convidados especiais também, né? Muitos. A gente vai falar muito sobre esse caso todo, juridicamente, explicando um monte de coisa. Participa, vem pra cá que a gente vai estar juntinho com você. Já coloca no seu despertador, hein? 11 horas da noite, hoje aqui na TV Brasil. Não vou nem dar tchau. Mas eu vou, tá? Repórter Brasil termina aqui. Uma boa noite pra você e um bom fim de semana também. Todo sábado, 6:30 da tarde.
Olá, muito boa noite para você. A democracia brasileira ganhou força essa semana. Pela primeira vez, uma tentativa de golpe de Estado foi punida no país. Também foi inédita a condenação de um ex-presidente da República justamente por atentar contra a democracia. Jair Bolsonaro e outros 6 integrantes do governo dele pegaram penas de 16 a 27 anos de prisão em regime fechado. Líder do grupo, Bolsonaro ficou com a pena mais alta. Além deles, Mauro Cid, que também integrou o governo Bolsonaro, mas colaborou com a justiça, foi condenado a 2 anos em regime aberto. Esse julgamento entrou para a história do Brasil. Ele vai ser estudado por esta e pelas próximas gerações e não é para menos. A defesa da democracia precisa ser feita o tempo todo. Bom, e por que eu estou falando exatamente disso aqui na abertura dessa edição especial do Repórter Brasil? Eu não sei se vocês se lembram, mas essa tentativa de golpe começou bem antes da invasão da sede dos 3 poderes, em 8 de janeiro de 2023. Os ataques ao sistema eleitoral e às urnas eletrônicas se intensificaram já em 2021. Nesse ano, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, e atual presidente do Brasil, voltou a estar elegível. Com Lula de volta à disputa eleitoral, o plano de ruptura da democracia e de um golpe de Estado de Jair Bolsonaro e seus aliados começava a ser desenhado, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ainda em 2021, Jair Bolsonaro passou a fazer pronunciamentos públicos com ataques diretos ao sistema eleitoral e principalmente ao STF. Em julho, no mesmo ano, o então presidente fez uma transmissão ao vivo pela internet em que criticava as urnas eletrônicas de votação e exaltava a atuação das Forças Armadas. Com a proximidade das eleições, as acusações se intensificaram. Em 5 de julho de 2022, reunida no Palácio do Planalto, a cúpula do governo falava em medidas antidemocráticas para evitar uma derrota nas urnas. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Poucos dias depois da reunião ministerial, em 18 de julho, Bolsonaro se encontrou com chefes de missões diplomáticas e, mais uma vez, aproveitou a oportunidade para criticar o sistema eleitoral brasileiro. Já no segundo turno das eleições, o grupo tentou intervir diretamente no processo eleitoral. Segundo a PGR, em 31 de outubro, agentes da Polícia Rodoviária Federal bloquearam estradas para dificultar o acesso de eleitores às zonas eleitorais onde Lula conseguiu mais votos no primeiro turno. Todos os bloqueios que tiver, nós vamos tirar. Não foi o suficiente e a chapa Lula-Alckmin venceu. Me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo e eu estou aqui. Com a vitória de Lula, apoiadores bolsonaristas montaram acampamentos em frente aos quartéis do Exército, numa tentativa de sensibilizar as Forças Armadas a aderir à trama golpista. Em dezembro de 2022, no dia da diplomação da chapa vencedora, a sede da Polícia Federal foi alvo de ataque pelas pessoas acampadas na área militar. 64º dia, em frente ao Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Os golpistas atearam fogo a um ônibus na região central de Brasília, mas apoiadores de Bolsonaro não pararam por aí. Um homem botou uma bomba em um caminhão-tanque que abasteceria aviões na pista do aeroporto JK, em Brasília. Antes da virada do ano, Bolsonaro e o ministro da Justiça, Anderson Torres, fugiram para os Estados Unidos. Depois da posse de Lula e seu vice, Geraldo Alckmin, em 8 de janeiro, uma multidão deixou o acampamento montado no QG do Exército e marchou contra os 3 poderes em cenas que rodaram o mundo. A investigação começou ainda em 2023. A Polícia Federal descobriu o vídeo da reunião do Planalto que mostramos no início da reportagem.
e uma série de provas foram reveladas, como um decreto que previa estado de sítio e uma operação de garantia da lei e da ordem, instrumentos jurídicos que contestariam o resultado da eleição. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em sua delação premiada, confirmou que Bolsonaro chegou a modificar o documento. A PF ainda descobriu um plano para matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Bom, para destrinchar essas 2 semanas de julgamento no Supremo Tribunal Federal e toda essa história que a gente viu aí, recebo aqui 3 convidados. A advogada, professora e mestre em Direito, integrante da Comissão de Igualdade Racial da OAB, aqui do Distrito Federal, Ana Célia. O cientista político e consultor Murilo Medeiros, especialista em Direito Eleitoral e Democracia. E o historiador Matheus Gamba Torres, mestre e doutor em História e pesquisador da ditadura militar brasileira. Muito bem-vindos, muito obrigado pelas suas colaborações. A gente vai conversar bastante ao longo desse programa. E eu queria já chamar um outro convidado, porque esse tem pressa, por causa de compromissos, a gente vai aproveitar. Ele está online com a gente. O professor Gustavo Sampaio fala com a gente direto do Rio de Janeiro. Vou pedir licença aos senhores que estão aqui comigo. Vou começar só por questão de agenda com o professor Gustavo. Professor Gustavo, o que o direito e a sociedade brasileira podem aprender com esse capítulo que foi tão duro, tão difícil, mas como disse o ministro Dino, estava tão cheio de provas para gerar o resultado que gerou. Muito boa noite. Boa noite, Porta Nova. Boa noite, Ana Célia, Murilo Medeiros, Matheus Gamba. Boa noite a todos que nos acompanham na TV Brasil. Em 135 anos de República, é a primeira vez que o Poder Judiciário decide pela condenação criminal daqueles que se insurgem contra a estabilidade das instituições democráticas e que agem no sentido de promover uma ruptura institucional. Nós não podemos deixar de levar em conta que o início da República, o alvorecer da República, se deu num golpe de Estado. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca, que jurara fidelidade à sua majestade, o imperador Pedro II, proclamou a República, claro, em companhia de muitos outros próceres do período republicano. E de lá para cá, tantas foram as intercussões, idas e vindas, golpes e contragolpes, mas, pela primeira vez, sentam no banco dos réus e são condenados pelo sistema de justiça criminal, civis e militares, que se insurgem na prática de crimes contra a democracia. E agora, debaixo de uma lei, a Lei 14.197, a lei que instituiu os crimes contra o Estado Democrático de Direito na parte especial do Código Penal brasileiro, e, Porta Nova, por ironia da história, uma lei sancionada e promulgada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2021. Esse julgamento tem um conteúdo simbólico, para além da concretude da decisão condenatória, tem um conteúdo simbólico de grande envergadura nesses mais de 100 anos de história da República do Brasil. Professor, um ponto que destoou nesse julgamento, que mais ou menos teve uma certa homogeneidade, foi o voto do ministro Luiz Fux. Ele foi completamente diferente dos votos dos demais. Isso, na sua opinião, demonstra mais o caráter democrático e livre do processo, como disse inclusive o ministro Barroso, ou isso pode dar margem a futuras novas interpretações sobre esse processo que está sendo concluído agora pelo STF? De certo, pode dar margem a futuras e novas interpretações, e eu diria até que a história fará o julgamento, não o direito. A história fará análise do porquê, das motivações que levaram a essa dissidência dentro da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas é preciso, Guilherme, ter muita tranquilidade e colocar a ciência sobre a mesa. Para dizer o quê? Que o ministro Fux, que foi divergente na votação, e eu aqui não estou aferindo nem fazendo análise de motivações, ele proferiu um voto discordante dos outros 4 ministros, mas é preciso separar uma coisa da outra. Houve elementos técnicos ali no voto, sobretudo nas preliminares, quando ele falava, por exemplo, sobre competência, que realmente merecem discussão. Por exemplo, de que o regimento interno diz que o presidente da República é julgado pelo plenário, não pela primeira turma.
Então, não foi apenas um voto dissidente do ponto de vista da perspectiva ideológica. Foi um voto dissidente também com alguns elementos técnicos que têm que ser considerados, mas, inegavelmente, a tentativa de ruptura institucional, a tentativa de violação do Estado Constitucional Democrático de Direito aconteceu. Esse é um fato histórico e a responsabilidade penal por esse fato tinha que ser apurada. Então, foi exemplar o julgamento feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Professor, de alguma forma, se falou eventualmente em alguns programas, em alguns debates sobre o ministro ou o juiz, no caso, né, também, porque não deixa de ser um juiz, ser mais garantista, outro ser mais punitivista e, claro, os abolicionistas penais nem entraram na discussão. Mas isso poderia suscitar algum tipo de nova interpretação, algum outro tipo de mudança como o próprio Supremo avalia as questões ou não? Eu creio que não, porque, embora o voto dissidente tenha trazido, como eu acabo de dizer, elementos importantes para a reflexão que têm que ser examinados sem paixões políticas, mas com base na ciência do direito, por exemplo, Guilherme, a diferença entre atos preparatórios, cogitação e atos executórios. Esse limite traduz uma fronteira muito tênue, o que é um ato preparatório, o que é um ato executório. Isso realmente é algo que merece discussão, mas, de certo, eu diria que não aponto o voto dissidente de gerar uma nova leitura sobre o fato, até porque, lá atrás, o ministro dissidente, que hoje se mostrou garantista, se apresentou garantista, ao tempo do exame recursal dos processos da Operação Lava Jato, por exemplo, mostrava-se essencialmente punitivista. Então, apresentou-se ali um certo comportamento hermenêutico, interpretativo, digamos, pelo menos, Guilherme, muito contraditório. Então, não acho que isso suscite novas interpretações, mas os elementos trazidos no voto são, sim, dignos de reflexão pelos estudiosos do direito. E agora, pragmaticamente, o que pode acontecer? Acaso os embargos infringentes sejam considerados admissíveis, o que eu não acredito pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal, se essa matéria for ao plenário, nós poderemos ter um reacendimento da discussão. Mas acredito que, como só houve um voto dissidente, o próprio tribunal entenderá como não cabíveis, como inadmissíveis, os embargos infringentes, que são um recurso que poderia suscitar uma nova discussão sobre a matéria de fundo, sobre condenar ou absolver. Perfeito. Professor Gustavo Sampaio, muito obrigado pela sua colaboração aqui, pela sua análise também, chegando quase ao final desse processo, porque ainda tem publicação de acórdão, ainda tem outras medidas, execução de pena. Muito obrigado e até a próxima, viu? Até, Guilherme, é sempre motivo de honra e satisfação conversar aqui na TV Brasil. Boa sorte a vocês, bom debate, Valeu. Bom trabalho. Muito obrigado, é sempre um prazer ouvi-lo. Professora Ana Célia, o ministro Dino falou no seu voto um fato que muita gente talvez não tinha, eu acho que a maioria não tinha se dado conta. Ele disse o seguinte: nesse ato e nesse conjunto probatório, ou seja, no conjunto do que foi coletado pela Polícia Federal e que foi depois motivo de denúncia da Procuradoria-Geral da República, existiam mais elementos para comprovar um movimento golpista do que o próprio golpe de 64. Então, isso torna inquestionável, talvez, esse processo todo, né? Como é que a senhora avalia isso? Exatamente. O que está se tentando fazer quando se traz as questões processuais, que o professor Gustavo muito bem trouxe, é tentar se sobrepor o direito natural ao processual natural. O direito natural é esse, que os nossos pais não precisam estar sentados num banco de uma cadeira do direito, do curso de graduação em direito para compreender. São direitos que são inerentes ao ser humano. Saúde, educação, vida, dignidade, democracia. Então, a partir do momento que a gente fica trazendo uma questão processual para transpor esse direito natural, a gente tenta apagar essa visão que o ministro Dino trouxe de evidenciar todas essas provas. Essas provas foram evidentes, está muito claro.
Então, não tem por que a gente trazer esse contraditório da forma como publicamente vem sido trazido, né, na mídia e publicamente aí nos meios de comunicação. Professor Gamba Torres, a gente olhando para a história do Brasil, como o próprio professor Gustavo falou, é recheada de golpes, de tentativas, de ensaios de golpes e de movimentos que ficou depois na dúvida se foi golpe ou se não foi. A gente até já conversou sobre isso, mas eu gostaria também da sua interpretação sobre que passo histórico se dá ao se fazer uma releitura de um processo que a gente viu acontecer e que, de repente, se interrompe esse movimento. Outros países fizeram e o que coletaram? O que a gente tem a ganhar com isso que está acontecendo? Justamente como falou o professor, o golpe, né, da República foi feito por militares. E já isso acabou criando uma cultura entre os próprios militares e uma cultura política também no Brasil, de que os militares teriam esse poder de intervir na sociedade quando considerassem necessário, quando estivéssemos em crise ou, claro, o que sabemos que muitas vezes está relacionado com interesses da própria instituição, né, ou de uma elite que não está satisfeita com determinado governo. E isso vai acontecer várias vezes realmente na história do Brasil, né, várias tentativas de golpe militares. E o último golpe que a gente tinha tido, né, em 64, resultou numa ditadura e, infelizmente, as pessoas relacionadas a torturas, a violações de direitos humanos, né, os chefes militares, as pessoas que sabiam das mortes, sabiam das torturas, infelizmente, foi todo mundo anistiado. Então, o que a gente vê justamente nesse julgamento é, pela primeira vez, uma justiça sendo feita. A justiça de transição, como conceito, ela tem três características, que é memória, verdade e justiça. O Brasil da ditadura teve memória, teve verdade, mas infelizmente não teve justiça. Dessa vez, nós estamos tendo justiça. Então, é uma consolidação da nossa democracia, né, historicamente falando. Perfeito. Inclusive, publicações internacionais e políticos, mundo afora, vêm ressaltando que o Brasil vem dando um exemplo nessa iniciativa, coisa que, por exemplo, a grande democracia ocidental, os Estados Unidos, não conseguiram fazer, ou optaram por não fazer em relação à tentativa de golpe que eles passaram recentemente. Falando de correlações políticas, correlações de forças, em geral, sempre se flertou, eventualmente, na história do Brasil, se flertava com a possibilidade de derrubar um regime, mesmo quando se tinha minoria. Bom, aí quando se tem uma maioria, aí a coisa tende a avançar. Só que vem um processo, e eu estou falando de partidos que passam dedicados a levantar questões que possam corromper ou a relação com os poderes ou a própria Constituição. Por que eu estou tocando nesse ponto? Eu queria saber da sua avaliação, professor, se um momento como esse do STF dizer assim, não, aqui não, porque tem prova demais, olha o que está acontecendo, isso aqui foi na cara de todo mundo e não vai avançar. Isso tem o poder de relativizar maiorias, amansar, vamos dizer assim, maiorias, nesse ímpeto de romper ou, como eu tenho maioria, vai do jeito que for possível e não arrefece esse tipo de sentimento? O julgamento como um todo, Guilherme, foi uma vacina democrática diante da tradição brasileira que, desde a proclamação da República, tivemos 15 tentativas de golpe de Estado, muito entrosada também pelo ambiente da América Latina, do personalismo, de lideranças populistas, de instituições frágeis, né, muito personalistas, e de lideranças populares que, quando faz um certo entrosamento com forças militares, acabavam deturpando a própria democracia para se perpetuar no poder. Essa é uma história muito frequente na América Latina e o Brasil presenciou 15 vezes esse fato de golpismo. Então, o julgamento é muito didático para afastar de vez o ar de golpismo que sempre rondou a história da democracia brasileira. E, como um todo, estamos passando pelo momento mais longevo da democracia brasileira. E o Supremo Tribunal Federal, a despeito inclusive de pressões externas, mostrou muita independência
para comandar esse julgamento. E de marcar uma posição clara de que, independente de quem esteja no poder, de visão ideológica, de espectro político, à direita ou à esquerda, da liderança popular, qualquer tentativa de subversão da ordem democrática, de violação do Estado de Direito não vai ser permitida. Então, eu acho que esse é o grande legado desse julgamento. Doutor Ulisses Guimarães, ali na promulgação da Constituição Federal, ressaltou com muita clareza de que a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Eu acho que esse é o grande legado agora do julgamento. Perfeito. Bom, eu quero continuar conversando com vocês, mas antes eu vou chamar um outro assunto aqui. Os condenados pela tentativa de golpe de Estado receberam penas que chegam a 27 anos de prisão. Além disso, os condenados terão que pagar multas. O ex-presidente e os aliados dele devem pagar cerca de 30 milhões de reais para reparar as depredações da sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. E essas penas aí, eu queria saber também da senhora professora se isso está mais ou menos dentro do esperado. E um outro detalhe, um elemento muito presente nas defesas foi de que não havia a presença física, né, dos réus e agora condenados naquele ato, na fase final. Mas eu queria lembrar um outro ponto. Em dezembro de 2022, se não estou enganado, a Procuradoria-Geral da República diz assim: desmontem os acampamentos e parem as campanhas insuflando o povo. E aí ele pergunta: precisa estar presente essa pessoa para cometer um ato por ação, ou para cometer um crime por ação, por uma ação, ou ele comete pela própria omissão? Essa questão ela foi muito bem levantada porque realmente as pessoas, né, por ignorância no sentido de não conhecimento das questões jurídicas, elas vêm trazendo essa questão de que, como não estava presente, então quer dizer que só tentou, não conseguiu, é o que popularmente escutamos. Só que, saindo desse quadro, né, político, o crime tentado é previsto no Código Penal como criminalizável. Então, se nós temos uma quantidade enorme de provas, como já foi trazido na primeira pergunta, e se nós temos toda essa materialidade, obviamente que sim, nós temos uma penalidade que foi de uma dosimetria correta. Mesmo porque a questão seria de forma catastrófica, teria uma dimensão catastrófica, caso ela não chegasse a se concluir. Caso o golpe tivesse dado certo, né, nós teríamos toda a retirada de direitos que são inerentes ao ser humano, como eu já trouxe na resposta anterior. Então, sim, essa questão está efetivamente materializada e não é porque as pessoas que organizaram toda a situação estavam presentes que essa dosimetria foi tirada de forma errada. É como se fosse uma cortina de fumaça. Sim. Eu tento tirar o foco. O foco não, mas ele não estava lá. Então, não há necessidade. Sim, essa materialidade ela é criminalizada de outra forma. Porque tentou-se trazer uma questão partidária, né? Mas essa pessoa ela está tendo uma questão e que está tendo um envolvimento quase que pessoal. Não. Vamos trazer para a criminalização que acontece diariamente. Esses crimes que não dão tanta monta. Sim. A criminalização dessa forma é realizada exatamente com base nessa dosimetria que foi feita. Então, a aplicabilidade foi perfeita. Na sua opinião, o STF, que vinha sendo e tem sido muito criticado, ainda mais em era de redes sociais, porque tudo viraliza, tudo que é ruim viraliza, desculpa, mas sai mais forte de uma ação como essa ou sai mais um alvo mais atacado ainda? A instituição que você está falando, o STF? O STF. O STF ele vai sair atacado como ele já entrou atacado. Ele vai entrar da forma como ele saiu. Ele vai sair da forma como ele entrou, sendo atacado. Mas de nenhuma forma atacado a ponto de recuar contra a aplicabilidade da lei, que é o mais importante. Se a gente for olhar, professor, a história, por exemplo, século passado, a gente viu a doutrina usando até instrumento comercial para tentar interferir no processo judicial. Que exemplo é esse e o que fica dessa resistência do Brasil que nem revidou o ato e passou a negociar contra as nações? Historicamente, que Brasil vem depois disso? Um Brasil muito mais forte, um Brasil muito mais independente, um Brasil muito mais soberano. Né? Realmente, durante todo o século XX,
nós sofríamos pressões econômicas, políticas dos Estados Unidos que acarretaram muitos problemas para o Brasil. Uma subserviência e também a ditadura militar que foi apoiada pelos Estados Unidos. Claro que o golpe foi dado no Brasil por generais brasileiros, mas o apoio norte-americano foi fundamental para esse golpe. E daí, nesse momento, já existe ali, começo da década de 2000, ali, começo do século XXI, uma nova realidade em termos de relações internacionais do Brasil. O Brasil vai começar a se abrir e negociar com outros países, justamente para sair dessa dependência dos Estados Unidos. E, para mim, ela está se completando agora. Justamente agora foi um grande exemplo de que nós não podemos ficar dependentes de um país só. É um exemplo para os Estados Unidos, que sim, existe um outro mundo além dos Estados Unidos e os outros países podem negociar e fazer alianças, eles querendo ou não. Então o Brasil sai fortalecido e soberano, demonstrando justamente para o público, talvez pela primeira vez na história, de que não, nós não somos dependentes dos norte-americanos, nós podemos negociar com outros países. Claro que gera algum tipo de problema sempre, como um grande parceiro comercial que é os Estados Unidos do Brasil, mas nós não vamos deixar que nenhum país se intrometa na nossa política interna, principalmente numa grande democracia como é o Brasil e como está se consolidando agora. Que bom, né? Que bom que tem essa independência. Mesmo que a independência, gente, é boa até para a gente às vezes concordar. Sou independente e nesse assunto estamos juntos, ok, vale a pena para os dois e tudo bem. Agora, ter que engolir determinadas políticas, às vezes são desfavoráveis, mas por causa de um interesse particular, aí político, aí a situação, a gente se perde um pouco em termos de soberania. Professor Murilo, a gente olhando esse acontecimento e olhando também a história do Brasil, a gente tem partidos que nasceram, se consolidaram com uma raiz, vamos dizer assim, histórica, ideológica, ou que seja forjada na dificuldade, às vezes na ditadura, bom, as mais variadas. E existem partidos que não foram formados assim e que eles acabam sendo frutos, muitas vezes, de uma conveniência, de um puxador de votos que não está confortável numa situação, vai para outra. Eu queria saber se, se desmontando essa tese de que bolsonarista, nesse fato específico da tentativa de golpe, esses partidos que não têm esse lastro histórico, esse lastro político mais consolidado, eles tendem a se manter ou eles passam a ser absorvidos por outras iniciativas, por outros partidos maiores? É curioso essa pergunta, porque na história partidária brasileira, os partidos são pouco enraizados na sociedade. Tem poucos fundamentos programáticos e a maioria nasceram de cúpulas, não nasceram como partido de massa. Perfeito. Então, são partidos de quadros, como costumamos falar na ciência política. Mas esse julgamento em específico, Portanova, ele, por julgar crimes como a abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, ele, de forma inevitável, entrelaça elementos políticos com jurídicos. E um Brasil que saiu da última eleição presidencial com uma polarização crescente na sociedade, ainda permeia isso na vivência dos partidos políticos. É possível isso que os partidos de centro, que costumamos chamar o centrão, costumeiramente chamado de partidos também de quadros, muitos já sinalizam um possível apoio para medidas que possam reverter essa possível decisão do Supremo, seja com um projeto da anistia ou com um indulto presidencial lá na frente. Então, vai depender muito agora do arranjo político, um foco nas eleições de 2026, que essa massa de partidos no Brasil, essa fragmentação partidária no Brasil, vai influenciar para 2026. Mas esse assunto em específico deve perdurar e deve ser aflorado cada vez mais até a eleição de 2026. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os três, por favor, e eu aceito ser xingado por essa pergunta, porque ela é uma pergunta que eu sei que é uma pergunta maldita, mas vamos lá. Na opinião dos senhores, até vamos começar do ponto de vista da ciência política, a próxima eleição é a mais importante da história recente do Brasil? Recente aí de uns 40 anos para cá? É provável que sim, mas o Brasil ainda permanece
muito arraigado a um discurso radicalizado vindo de outras eleições. Meu temor é que todo esse dissenso na sociedade acabe contaminando o debate público das eleições presidenciais. Sem dúvida alguma, esse fato do julgamento deve vir à tona. A oposição deve batalhar pelo tema da anistia, do indulto presidencial. E talvez o que floresça bem é o discurso da democracia. Talvez essa reflexão seja feita com mais veemência nas eleições. A importância do sistema democrático, de preservar os limites da República, do Estado democrático de direito. E talvez o eleitor esteja mais atento aos candidatos que prezam por essa base programática, né? Porque muitos utilizam da democracia depois para subverter a própria democracia. Né? Pois é, a democracia é aquela história, né? Democracia é quando eu mando em você e quando você manda em mim é ditadura, aquela história, né? Exato. Então eu tenho que saber entender o que cada um diz que é democracia, que democracia é essa que cada um defende. Bom, passo também ao senhor. Vou deixar a senhora por último, professor, porque essa pergunta é uma pergunta meio xarope. Professor Gamba Torres, é a eleição mais importante desde a redemocratização? Olha, para o historiador, a gente sempre trabalha com o presente e com o passado, né? Boa saída. Boa saída, né? Não, eu digo sempre para meus alunos que a única corrida de cavalo que um historiador deve comentar é aquela que já aconteceu. Mas vamos lá. Eu acho que a última eleição foi muito importante, né? A gente justamente tinha um governo que flertava com o autoritarismo, né? Tentou diversas vezes dar golpe de Estado, não foi só no 8 de janeiro, a gente viu o 7 de setembro de 2021, né? A retórica do golpe era uma coisa muito presente, o discurso antidemocrático e obviamente por parte, né, do candidato que acabou perdendo a eleição. Então eu vejo que a eleição de 2002 foi muito importante para a gente recuperar a nossa democracia, porque desde o golpe de Estado, né, para mim foi um golpe contra a presidenta Dilma. Sim. Né, para mim foi um golpe jurídico, parlamentar, midiático. Né, o judiciário estava presente. Nós estávamos, no meu ponto de vista, num estado de exceção. E que com a soltura do Lula, com a possibilidade dele participar da eleição que foi proibida da outra vez, né, reconhecendo os erros de um processo viciado, né, e reconhecendo justamente que o Lula nunca o presidente Lula nunca trabalhou contra as instituições, né, ele foi liberado para participar das eleições, e ele foi vencedor. Nós estaríamos correndo um risco muito grande, a gente está vendo, por esse processo, se não tivesse, se de repente esse grupo que tentou dar golpe de Estado estivesse no poder. A possibilidade, aí sim eu falo de possibilidade, de acabar com a democracia era muito grande. A próxima eleição será muito importante, eu acho que para manutenção dessa democracia. Né? Que o candidato que ganhe a eleição, nem estou falando do presidente Lula necessariamente, mas que seja alguém comprometido realmente com princípios democráticos, coisa que o ex-presidente Bolsonaro nunca foi. Perfeito. Professora, por favor. Eu acho que nunca se falou tanto em democracia, né? E por ser um conceito completamente subjetivo, o medo, que eu vou puxar o gancho do professor, é que, devido aos discursos inflados, haja uma controversão com relação ao Instituto Democrático. Então, eu coloco o Instituto Democrático como uma base e eu passo uma cortina de fumaça com o discurso de ódio. E aí eu vou arraigando outras pessoas. Então vai ser muito inflado, vai ser uma nova briga de família. Quem continua não se vendo no Natal e que está brigado durante 4 anos vai continuar, porque vai ser a retomada de uma discussão inflada. Então vai ser uma eleição que, ao mesmo tempo que nós esperamos que seja histórica e que venha trazendo todo esse contexto, vai ser uma eleição que ela vai trazer surpresas que a gente vai conseguir ir identificando à medida do processo eleitoral.
Então, eu acredito que vai ser uma eleição completamente diversa das outras e extremamente importante, talvez a mais importante, eu vou arriscar falar isso, porque ela vai vir com todo esse contexto, mas será que toda a sociedade tem a noção da monta, da representatividade da defesa do Estado democrático? Porque nós estamos falando de uma camada da sociedade que, infelizmente, são poucos. A camada de manobra não tem noção. A massa de manobra, a massa que é manipulada e que vai às ruas e levanta, né? O pessoal fala que é pessoal que não estudou história. Israel, Estados Unidos, e está ali e não exerce a soberania. Será que essas pessoas elas estão preparadas para discutir o contexto democrático? Então, envolvendo tudo isso, talvez seja mais importante, sim. Pois é. Bom, o voto que definiu, né, a sentença, que definiu a maioria, perdão, foi da ministra Carmen Lúcia. Ele tinha quase 400 páginas. Mas no plenário da primeira turma, a ministra fez um resumo que durou menos de 2 horas. A ministra concordou integralmente com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e pediu a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, especialmente pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, que são as acusações mais duras. Foi da ministra Carmen Lúcia o voto que formou maioria pela condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus. Logo no início, ela rejeitou todas as questões preliminares que foram apresentadas pelas defesas e caracterizou cada um dos 5 crimes pelos quais estão sendo acusados os 8 réus. O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram a passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de 1 ano e meio para insuflar, maliciar, instigar por práticas variadas de crimes conducentes ao vandalismo, haveria de ter uma resposta no direito penal. No caso da organização criminosa, Carmen Lúcia concluiu que um grupo liderado por Bolsonaro desenvolveu e implementou um plano para atacar o judiciário e desacreditar as urnas eletrônicas. A prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. A urna hoje é efetivamente algo do povo brasileiro. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou. Ministros se pronunciaram e, num desses apartes, Alexandre de Moraes reforçou o modo de atuação da organização criminosa. Exibiu vídeos e imagens em que o ex-presidente aparece incitando a população nas manifestações do 7 de setembro de 2021 e, indiretamente, liderando os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente, que insuflava tanto que, em algo lamentável, e em 30 segundos encerramos, com a camisa, com a figura do presidente, se destrói o relógio dado, né, vindo ao Brasil com Dom João VI. Todos se recordam isso. Ele também não está com a camisa de nenhum dos outros co-réus. Está com a camisa do líder da organização criminosa, Jair Messias Bolsonaro. Além de também reconhecer que Bolsonaro praticou os crimes e liderou a organização, Carmen Lúcia descreveu a atuação do ex-presidente desde a propagação de desinformação sobre o sistema eleitoral, passando pela tentativa de cooptar as Forças Armadas, os ataques às instituições, até o plano para assassinar agentes públicos. Ele não foi tragado para o cenário das insurgências, ele é o causador. Ele é o líder de uma organização que promovia todas as formas de articulação alinhada para que se chegasse ao objetivo da manutenção ou tomada do poder. Então, eu tenho para mim que há um acervo enorme de provas a indicar os planos de tomada do poder pela ruptura institucional ou pela permanência forçada,
o que não ficou no mundo das ideias, nem de registros particulares. No golpe de 64, tinha menos prova documental do que nessa tentativa. Nessa tentativa, agora só faltou ata. Só faltou ata, como disse o ministro Dino. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente fala do julgamento histórico, a gente debate mais assuntos, tem mais coisas para você aprender aqui. Eu estou aprendendo bastante, espero que você continue com a gente. Escolheu? Isso aqui, ó. Eu passei a maior parte da minha vida querendo ser outra pessoa. A partir de uma aposta... Qual é a tua arma, Suel? Valeu aí. Vou tirar o lixo da rua. Seu Goldoni mandou te entregar. Mandou também te dar os parabéns. Quanto custa pra arrancar isso que tava me doendo? Não precisa pagar, rapaz. O doutor Michael Jorge. Ele se tornou o homem do ano. Vamos fazer uma combinação? Você não come meu tênis que eu não te como. Sábado, 21h. O último show registrado da inesquecível Ângela Rorô. Um cena musical inédito. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Sábado, 00h. A nova revista eletrônica de esporte está chegando com tudo. Futebol sempre em destaque. Mas não só os gols. Tem muita análise e opinião. E o esporte paralímpico? Aqui tem espaço o ano inteiro. Entrevistas com quem faz o esporte acontecer. Atletas, técnicos e especialistas. Os grandes eventos do Brasil e do mundo. E quadros sobre nutrição, saúde, treino e bem-estar. Porque se cuidar faz parte do jogo. Tudo isso e muito mais no Brasil Esporte. Todo domingo às 20h30 da noite, aqui na TV Brasil. Estamos de volta e a gente abre esse segundo bloco com a opinião de um dos juristas mais respeitados do Brasil. Mais um, né? A gente já ouviu alguns aqui. E o professor Lênio Streck conversou conosco mais cedo, disse que cumprir a Constituição, respeitar a democracia é uma atitude revolucionária no Brasil. A gente vai conferir agora. O Brasil precisa fazer um grande seminário, estou falando simbolicamente, o Brasil precisa se reunir, ou um retiro espiritual, sabe? O Brasil precisa discutir, fazer uma DR consigo mesmo. Vamos discutir a relação. Alguma coisa nós falhamos, porque nós quase perdemos a democracia. Não sei se aprendemos com isso e aí ficamos todo o tempo esperando o Supremo. E se o Supremo falhasse? Escapamos. Temos chance agora. Penso que o 11 de setembro pode ser o 1985 da Argentina. Portanto, podemos fugir desse passado assombroso de golpes, 14 tentativas de golpes de Estado na República, fora os arremedos, andar por esse presente complicado sopa-ataque, escapar dele e pular para dentro do futuro. Entrar para dentro do futuro para escapar desse passado, entende? E olhar para frente. Acho que nos dias como hoje, cumprir a Constituição e respeitar a democracia é uma atitude revolucionária. Que coisa, a gente já fala sobre isso. E nós entrevistamos também o jurista Oscar Vilhena, que estuda o Supremo Tribunal Federal desde a década de 1990. Ele é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, de autoria dele o conceito de supremocracia,
que diz respeito à autoridade do STF em relação aos demais tribunais. Oscar Vilhena analisou o papel do Supremo no julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos um grupo de pessoas que ostensivamente buscou a romper com as regras básicas da democracia, né? Buscou atacar a Constituição, buscou impedir um processo eleitoral, buscou impedir que aquele que tivesse sido eleito, tenha sido eleito legitimamente, exercesse a sua função, buscou impedir que o Supremo Tribunal Federal pudesse exercer a sua função. E esse grupo foi devidamente julgado e foi condenado. Então, nesse sentido, a lei prevaleceu, né? E isso é algo extremamente importante, ainda mais num país que tem uma larga tradição de impunidade, sobretudo em relação às pessoas poderosas. Agora, o fato da lei ter triunfado e daqueles que a violaram terem sido punidos, não significa que a democracia brasileira está salva, né? Eu acho que a democracia brasileira superou um enorme obstáculo, reagiu de maneira muito correta, muito serena a um ataque que lhe foi feito. Agora, vai depender do modo como os atores políticos irão incorporar essa decisão ao seu repertório de condutas, né? Se nós continuarmos tendo grupos extremistas atacando a Constituição, o julgamento terá sido de pouca serventia, embora correto. Agora, se isso levar a um reposicionamento dos atores políticos brasileiros, né? Se a direita brasileira, que é próxima ao bolsonarismo, entender que ela tem que se distinguir do grupo radical, isso terá sido muito positivo. O Brasil comporta, deve, merece ter uma política pluralista, uma política que incorpore a direita, a esquerda, o centro, os ambientalistas, os conservadores, todos cabem dentro dessa nação, desde que estejam dispostos a cumprir as regras básicas da democracia. Professora, o que fazer para não depender dessa frase que ficou ecoando na minha cabeça, assim, e se o STF tivesse falhado? Essa pergunta, sim, é capciosa. Essa é pior, talvez, né? Mas essa, pelo menos, não é minha. A gente não precisa brigar por causa dela. Vamos brigar com o professor Helene. Olha, o que a gente precisa fazer? Eu volto na minha preocupação quanto à pergunta anterior, se essa vai ser uma eleição mais importante ou não. A gente precisa levar o conceito de democracia de forma real. Porque a partir do momento que essas bases que inflaram todo esse discurso, porque as bases que inflaram o discurso manipulam os eleitores. Então, a partir do momento que eu levo o conceito real de democracia, e a gente não fica só nessa discussão entre doutores e professores, a gente leva para a rua. Sim. Talvez a gente consiga um resultado esperado para a defesa da democracia de forma revolucionária, como trouxe o professor. Porque hoje em dia eu acredito que, estando na base das grandes intelectualidades, a gente não consegue avançar para os eleitores reais. E a gente esquece que esses eleitores reais são o povo. E esse povo não tem esse letramento eleitoral. Chutando um pouco o meu complexo de vira-lata aqui, professor, que eu falei aqui no início, dei exemplo da Argentina, que fez o dever de casa, o Chile. A Argentina, que o professor Lênio citou, 1985, que fez o seu dever de casa e fez o julgamento todo, também cai de novo na armadilha do discurso de ruptura de instituições. A Porta Nova, então, não pode mudar nada? Não é que não pode mudar. A gente está aí para mudar e para discutir e tal. Sim. Mas, assim, tem meios, né, para isso. Mas, voltando à questão importante aqui, o fato da gente conseguir sair de uma iniciativa ou de uma tentativa como essa não significa que não voltaremos, como a gente ouviu. O que se faz para se consolidar e se amadurecer politicamente? Não tem whey protein aí para ficar mais forte, sei lá, para ter uma... Quem dera. Eu concordo muito com a professora, né? Eu acredito que políticas de memória são bastante importantes. Nós tivemos aí algumas tentativas no Brasil, algumas comissões e afins, mas principalmente se comparar, né, e sendo, nesse caso, um pouco vira-lata, comparando com a Argentina, comparando com a Alemanha, que tiveram políticas de memória extremamente firmes,
né, contra o que tinha acontecido nos seus respectivos países, né, coisas assim muito importantes. Às vezes, num prédio público está escrito, olha, aqui tem uma homenagem, uma placa em homenagem, num banco, dizendo, olha, aqui os sindicalistas tais, tais, tais foram assassinados durante a Guerra Suja. E isso está em diversas partes do país, do território e afins. Então, uma política de memória forte ajuda justamente a ter esse letramento democrático que a professora mencionou. Eu acredito que também ensinar a democracia, eu acho que isso falta muito. Se a gente vai falar de currículo escolar, de escolas brasileiras, eu acredito que isso é uma coisa que falta estudar direito e cidadania, falta estudar política, o professor de história, o professor de geografia, eles têm sociologia, filosofia, eles têm pouquíssimas aulas, infelizmente, para trabalhar esses temas, e esses temas são temas fundamentais. Então, acho que isso também pode ser uma coisa que pode ser mudado, mas mesmo assim, a gente vê o exemplo da Argentina, que mesmo com uma política de memória muito forte, elegeu um governo de extrema-direita. Então, o que fazer para sair dessa armadilha? Bom, primeiro o que eu já mencionei. O segundo é sempre estar muito atento a esses grupos de extrema-direita. E justamente quando eles aparecem, não ser tolerantes. O nosso judiciário, o nosso próprio judiciário, que não ser tolerante quando esses discursos já aparecem. Pois é, porque nós fomos tolerantes, porque nós vimos várias demonstrações por décadas. Exato. Mas é uma caricatura. É uma caricatura, tá ele está falando, tal. Não, ele está falando muito. Quando essas pessoas falam, elas não estão brincando. E quando elas têm a maioria, como foi mencionado, elas tentam o que elas tentaram, um golpe de Estado. Então, muitas vezes se vê justamente como uma como uma caricatura, como palhaçada, como alguém que quer só aparecer. Isso. E não é verdade. Então, eu acredito que não ter tolerância quando esses discursos aparecem, inclusive legalmente, é uma forma de prevenir que esses discursos se fortaleçam e que a nossa democracia seja atingida por eles. Exato. Estudando a política e olhando o movimento político, a gente percebe que às vezes, desculpa o termo meio besta, mas é o que me ocorre, ondas vêm e varrem continentes e às vezes se espalham até para mais de um continente. O professor acabou de falar da Alemanha, onde movimentos de extrema-direita crescem. É incrível, mas crescem. Em Portugal, há partidos de extrema-direita, anti-imigração, que tem brasileiros integrantes. Eu vou levar tempo para entender. Que movimento, que motor é esse da política que faz com que se ganhe velocidade, se ganhe tração e se ganhe opinião pública? Será que tudo é um Instagram? É só isso? Não, porque antes do Instagram o Mussolini fez isso, né? O que é isso? Como é que se estuda isso? Essa é uma pergunta muito interessante, Guilherme, porque nos últimos tempos, nas democracias mundiais, não só na brasileira, tivemos um recrudescimento do discurso antissistema, de enfrentar o status quo, e até mesmo um discurso antiglobalizante, e que deu muita força para movimentos mais extremistas, com um discurso mais provinciano, nacionalista, e que os polos políticos ficaram mais aflorados. Então, vamos perceber isso na política brasileira por um bom tempo ainda. E também por questões de desigualdade econômica, por crises econômicas que acabam a população tentando buscar um salvador da pátria, um populista de fora que venha do sistema para romper com com aquele status quo consolidado. Então, esses movimentos extremistas têm crescido muito nas democracias e o Brasil tem presenciado isso. E a despeito de toda essa questão do julgamento, da tentativa de subversão da ordem democrática no Brasil, destacamos muito o papel do Supremo, que teve um papel elementar, fundamental. Mas eu iria além, não foi só o Supremo. O Brasil, desde a redemocratização, conseguiu constituir um sistema de freios e contrapesos, de controles e vetos, que hoje uma liderança muito populista, radicalizada, por mais que ela tente deteriorar o nosso sistema democrático, ela vai encontrar muitos freios para fazer isso. Primeiro, o nosso sistema federativo, o nosso sistema regional é muito diverso. Temos um sistema multipartidário. Os partidos de centro
esses partidos, esse centrão, acabam aplacando tentativas mais radicalizadas de lideranças públicas que tentam subverter na história. Nas democracias, quando em sistemas multipartidários, né, presidentes que tentam afrontar o sistema democrático encontram um certo freio. E também destacaria a sociedade civil organizada como um todo, né, que também foi muito firme. A imprensa livre, o setor industrial, empresarial, a sociedade como um todo também, que foi fundamental para tentar fazer esse freio de tentativas golpistas, seja de onde eles venham, né? Então, esse eu acho que é um ganho da nossa daqui para frente. Professor, voltaremos a ter um tempo em que lideranças de partidos diferentes, como eu lembro do período da Assembleia Constituinte, os partidos mais variados, que se odiavam nos palanques, sentavam numa mesa, daqui tem que sair alguma coisa. Não dá para a gente sair se esfaqueando. Vai ter que ser uma carta, tem que sair uma norma. A gente vai voltar a ter um tempo como esse? Parece que está difícil agora. Parece que está difícil, né? Eu acho que isso vai depender muito, né? Justamente, eu acho que esse julgamento, né, vai mostrar, né, um caminho para a nossa sociedade. Né? E está mostrando justamente o seguinte, olha, o caminho, como o professor mencionou, da radicalização, né, ele não vai ser um caminho muito produtivo. Quem quiser radicalizar demais dentro da nossa democracia e querer romper com essas instituições, né, vai sofrer, não vai conseguir, né, vai sofrer vários obstáculos, vai ter vários obstáculos na frente. E, infelizmente, eu acho que isso ainda está longe, sabe? A gente vê no Congresso que a gente tem várias lideranças extrema-direita, várias lideranças radicalizadas que não estão aceitando o caso do julgamento. Então, assim, não vai ser uma coisa que vai ser rápida, né? Mas que justamente também é a coisa de ir além do julgamento do Supremo, né? O letramento democrático, como foi mencionado, né? O debate o acordo entre os próprios partidos, que justamente não aceitem a anistia, porque isso vai ser um problema, isso justamente vai mostrar que tentativas golpistas são passíveis de ser anistiadas. Então, é importante que isso só vai acontecer quando justamente o nosso sistema, de alguma forma, romper com esse ciclo de tolerância ao autoritarismo e à extrema-direita. Tá certo. Professora, para a gente encerrar o programa, infelizmente, eu queria ter mais uma hora, pedi aqui, mandei zap, mas não deixaram. Apelando para a sua sensibilidade, que recado a senhora gostaria que ficasse para o eleitor que está nos assistindo, que vai nos assistir depois no YouTube, para que a gente tenha pelo menos uma esperança a partir de uma eleição que venha depois de todo esse trauma? Eu acho que o recado que fica mais evidenciado é de que há possibilidade de se agir com justiça. Então, o conceito de justiça, assim como o conceito de democracia, vieram juntos, né? Emergiram em todos os âmbitos, em todas as famílias. E, de repente, eu, que sempre trabalhei ali com a advocacia, eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, mas o Brasil não é um país justo, não tem justiça. O conceito de justiça mudou. Então, eu acho que o que fica mais evidenciado, eu acho que o que pode se levar de herança para gerações futuras, eu que tenho filho adolescente, sobrinhas, a justiça, que é uma coisa que eu sempre briguei. Certo. Eu sempre trabalhei com a advocacia porque eu acredito que exista justiça, sim. O que leva a ações midiáticas é a ausência de justiça. Mas o que existe no dia a dia é a aplicabilidade da justiça em todos os âmbitos. E agora, de forma exemplar, ainda que venham trazendo questões aí, né, orbitando para tentar fazer uma nova rediscussão, que eu acho difícil, assim como o professor veio trazendo, eu acho que o que fica de herança e o recado que é dado pro Brasil é que há possibilidade da justiça ser feita. Professora, muito obrigado. Quero agradecer aos três que estiveram aqui, aos outros colaboradores que estão trabalhando com a gente até essa hora, sextou na TV Brasil, com essa aula que a gente assistiu aqui. Eu estou muito grato por ter assistido. Agradeço também a sua companhia, você que esteve com a gente na TV e no YouTube também. Só entre nós, ninguém está nos ouvindo mais. Espalhe esse conteúdo no YouTube, lá no grupo do tio do Zap. Quem sabe a gente consegue. Um ótimo fim de semana para você. Não perca a programação da TV Brasil. Amanhã tem Repórter Brasil às 7 horas. Eu estou de folga, volto na segunda. Até lá. Tchau, tchau.
Gente, muito obrigado, viu? Nossa, foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Eu agradeço. Meu Deus.